Gente, o mercado imobiliário da capital está em alta. Segundo uma pesquisa da Fipzap, apontou o seguinte: Goiânia foi a capital com a maior valorização nos últimos 12 meses. Por que isso está acontecendo, hein? Nós vamos conversar com o Ricardo Teixeira, que é especialista imobiliário, está aqui com a gente ao vivo nesse momento. Ô Ricardo, bom dia, tá tudo bem com você? Tudo ótimo, muito obrigado pela presença, pela oportunidade. É um prazer receber você aqui. Por que Goiânia está tendo essa valorização tão expressiva quando a gente compara com as outras capitais do Brasil? Sempre, quando a gente fala de mercado imobiliário, é sempre importante entender as premissas que sustentam esse mercado, né? Então, Goiás, tem um crescimento populacional quase que o dobro da média nacional, então isso é demanda para o mercado imobiliário. O Brasil vive o bônus demográfico, né? Ou seja, a população economicamente ativa é superior à de idosos e de crianças, isso é demanda para o mercado imobiliário. E o mais importante é que a nossa capital tem 90 anos, então você tem aí, tem praticamente tudo ainda por se fazer. Quando você fala em mercado imobiliário, ele acompanha os principais equipamentos da cidade. O mercado imobiliário inicia o seu adensamento próximo a esses principais equipamentos, né? Os parques, as praças, o shopping, ou seja, aquelas regiões que já estão totalmente consolidadas. Uma capital jovem, ela começa esse processo de se consolidar com setores mais nobres. Então você acaba que a média, ela cresce, né? Goiânia é um pouco mais de 7.500, em função dela estar iniciando esse processo de adensamento nos setores nobres da capital. Então essa média realmente... Quais são os setores? Você está falando dos bairros mais nobres, né? Quais são os setores onde a gente percebe, né, essa valorização ainda maior aqui em Goiânia? Veja, você tem o próprio Bueno, né? E ele ainda tem feito lançamentos próximos ao próprio Parque Vaca Brava, e isso puxa o preço do metro quadrado. Inclusive, nós estamos mostrando aqui a T63, que foi bem próximo, né? Se eu pegar da T63, você pega hoje o Pedro Ludovico, né? Uma região que ela é muito próximo ali do Bela Vista. O Parque Areão acaba ancorando essa região próximo a Couto Magalhães, próximo até a T63, hoje com vários lançamentos imobiliários. Então são essas regiões em que os parques, as praças acabam ancorando, né? Então aqui mesmo, próximo da imagem que a gente está assistindo, tiveram só esse mês aqui dois grandes lançamentos imobiliários. Ricardo, o setor marista, até um tempo atrás, ele era um bairro mais residencial. Isso mudou. A gente percebe lá um conjunto de clínicas e também comércio. E os prédios, como é que estão os projetos nesse sentido para o marista? Eu não diria que ele mudou, né? Eu acho que o mercado imobiliário, eu sempre falo que o nosso movimenta o mercado imobiliário. Então você começa e todo mundo quer trabalhar próximo aonde você mora, né? As pessoas buscam essa facilidade até para curtir a cidade e assim por diante. Então a hora que você... Evitar o trânsito também, né? Tudo, né? Goiânia cada vez mais próximo da realidade de grandes metrópoles. Então o que aconteceu com o marista? Você inicia o processo... Eu até vou te interromper, nós estamos vendo um empreendimento, a gente acabou de ver ali também, na Praça do Ratinho. Na Praça do Ratinho. Isso. Você tem ali o WTC, né, que está sendo entregue agora, que vai ser foi uma obra, vai ser importantíssimo para a cidade, que é um empreendimento corporativo, com todos os equipamentos embaixo de restaurantes, é muito bacana. Agora o centro, a gente percebe, está tendo mudanças também no centro de Goiânia? Nós estamos mostrando aqui a Avenida Goiás. Tem muita discussão, né, sobre o centro já tem tido movimentos no centro de lançamentos também, e próximos ao centro, que é o setor aeroporto, mas tem muita discussão no centro de renovar ele, né? O mercado imobiliário é consequência da vida do próprio setor. Sim. Então, de levar, às vezes, equipamentos culturais, levar restaurantes, para que ele possa ter também uma vida noturna, para que ele melhore e potencialize o seu desenvolvimento. É um conjunto, né, Mas cara? É uma grande discussão, e uma discussão importante, aliás, o centro, por razões óbvias, a proximidade com todos os setores, e é muito importante que ele passe por esse processo de adensamento, que é o adensamento
que puxa o comércio, que puxa os serviços. E aí, em resposta à sua primeira pergunta do setor marista, é normal que o mercado imobiliário adense pelo residencial e na medida em que eu tenho um adensamento, eu posso ali, cabe uma torre comercial ou o comércio acaba sobrevivendo em função do adensamento residencial. Ao contrário, nunca acontece, né? Você inicia o adensamento pelo residencial. Então, essa sensação de que o marista ele tem esse mix, isso é muito legal para o setor, é muito importante, que é isso que traz vida, ou seja, onde eu moro, eu posso trabalhar, eu posso conviver e eu faço tudo praticamente a pé, né? Exatamente. A pé não é a nossa realidade pelo calor da nossa capital, mas é quase que isso. Eu queria falar, a gente está falando dos bairros mais nobres, né, Ricardo? Vamos dar uma esticadinha, vamos para outras regiões onde o poder aquisitivo é um pouco menor. Não tem esses equipamentos todos que você disse aí, que facilita a vida da pessoa. Mas vamos pegar a região norte e noroeste de Goiânia. Como é que está o mercado imobiliário lá? Eu ampliaria um pouco essa discussão, né? O mercado imobiliário acabou tendo uma concentração, pela primeira vez, praticamente 70% do que é da oferta que tem no mercado imobiliário hoje está concentrado no alto e no médio padrão. E tem uma razão para isso, né? Que é a renda. Então, o mercado imobiliário, esses setores, eles ainda continuam muito desassistidos, o que é uma grande oportunidade para quem quer empreender, mas tem uma demanda enorme, né? Ou seja, você tem a maior demanda do mercado imobiliário está justamente no mercado econômico e que por muito tempo, por muitos anos, ele tem sido desassistido, mas tem aí uma promessa de uma grande retomada. Então, esses setores, eles iniciaram o processo de adensamento através dos loteamentos, já existe uma demanda latente para o mercado imobiliário, para a verticalização, mas você ainda tem aí uma necessidade do país retomar o seu rendimento, retomar... Tem que ter dinheiro, né, Ricardo? Senão não adianta, né? Tem que ter renda, né? Isso. Ou os programas que ainda estão retomando dos programas sociais. Ricardo, eu vou pedir o Wilker, se ele puder voltar ali na GO 020, nesse viaduto aqui que sai exatamente ali para o autódromo, porque ali tem uma questão que eu queria ver com você, que é exatamente a questão dos condomínios que estão sendo construídos. Como é que está essa situação ali na saída para Bela Vista? Olha, eu acho que é um assunto, uma pergunta bem bacana, porque... eu recebo muita gente de fora. Essa região aqui que eu estou dizendo, ali vai ter muito, né? Eu recebo muita gente de fora e Goiânia, aquela região, até por conta do Lorival Lousa, deles terem segurado aquela região e trouxeram alguns equipamentos importantes, como shopping, etc. Ali você tem praticamente um único vetor, uma única capital onde o vetor de saída da cidade que passa pela BR, ele não ficou um setor econômico, né? Ele virou um setor de alto padrão. Então, toda essa saída acabou puxando um vetor de desenvolvimento de condomínios horizontais. Então, tiveram vários lançamentos de condomínios horizontais, todos eles absorvidos, chegando em senador, né? Senador Canedo hoje. Senador Canedo recebeu o título teve o maior desenvolvimento imobiliário em função desses condomínios horizontais. Então, a hora que esses condomínios ficarem prontos, essa região, as escolas já estão indo para lá, tem hub de serviço e comércio que foi consequência desse adensamento. Isso vai impactar inclusive no trânsito, porque as pessoas hoje que convivem naquela região, seja o Jardim Goiás, Alto da Glória ou os condomínios horizontais, ainda retornam para o Bueno ou para as regiões centrais. Então aquela região, pelo processo de adensamento, ela vai se tornar um bairro totalmente independente e com todo o seu hub de comércio e serviço. Pois é, quando você falou isso sempre me deixou preocupado, porque hoje, sem a instalação desses moradores todos, a gente já tem um trânsito complicado na 136, na Avenida Jamel Cecílio, que é exatamente a avenida que sai. Praticamente a única, né? Você tem a única. Saídas, claro, mas exatamente. ela e a coisa deve piorar muito, né? E não tinha nem a obra com a marginal, né? Então você tinha... Veja, mais ou menos, porque na medida em que você tem o adensamento, como eu falei, você leva os equipamentos.
Então, e você tem empreendimentos comerciais sendo lançados lá, justamente para que as pessoas que ali moram possam ficar lá mesmo no seu dia a dia, né? Seja no seu trabalho, ou seja no seu lazer, ou até mesmo na escola dos seus filhos. Agora, é inevitável a questão. Eu sei que as pessoas, a gente se incomoda com o trânsito, o mercado imobiliário acaba sendo um pouco de vilão nisso, mas as coisas não são assim, porque nós moramos numa metrópole. As pessoas vão ter que se acostumar um pouco com essa característica. E os nossos filhos, nossos netos, eles também querem morar em regiões próximas, né? Então é uma característica de qualquer capital ter o trânsito e, consequentemente, a necessidade de ter o adensamento. É muito importante o adensamento, porque ele diminui o custo do poder público e traz os equipamentos importantes para aquele setor. Tá certo. Ricardo, eu queria muito agradecer a sua participação aqui, explicando para a gente, né, esse momento, né, do mercado imobiliário aqui na nossa capital. Volte mais vezes, obrigado, um bom dia para você. Eu que agradeço e agradeço a todos os seus telespectadores.